Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Raiz. Hoje nós vamos falar sobre antibióticos que todo emergencista precisa saber. Vamos falar sobre antibiótico no pronto-socorro, antibiótico na emergência. E para dividir esse papo comigo, está aqui ela, sempre ela, doutora Luísa Brown. Bem-vinda, Lu. Fala, Léo, tudo bem, galera? Vamos para mais um, né? Vamos para mais um. Cara, como o pessoal se confunde na hora de falar sobre antibiótico, na hora de prescrever, é dose errada, é indicação errada, é raciocínio clínico errado, é tudo errado. Eu não sei nem por onde começar a explicar isso tudo. O assunto é longo, né, Léo? Mas quando a gente pensa no cenário de emergência, nós somos a porta de entrada desse paciente, muitas vezes o primeiro carimbo que ele vai receber aí na prescrição dos antibióticos, né? E o antibiótico correto, no tempo correto, na dose correta... Para o paciente certo, né? Para o paciente certo, faz a diferença na mortalidade, faz a diferença em tudo. Então a gente precisa acertar. Eu acho que para acertar a gente precisa ter, inclusive, antes sequer de falar de medicações em si, ceftriaxone, quinolona, amox, etc. a gente precisa ter algumas coisas em mente, como princípios gerais, quando a gente vai escolher usar um antibiótico. E eu acho que esse é um bom caminho, Léo, porque a gente estava até discutindo sobre isso, né? É um assunto extenso, eu já ouvi, a gente já teve aula sobre isso, e é muito difícil saber até por onde começar, né? Então, acho que assim, vamos falar um pouquinho, então, do que seriam esses princípios gerais aí do uso de antibióticos, para a gente dar uma clareada para a galera, né? Lu, a primeira coisa... parece óbvio, mas a primeira coisa que o antibiótico precisa fazer para funcionar bem é pegar o germe que se propõe. Então não adianta dar um antibiótico que você tá para uma infecção que você acha que é gram positivo e dar um antibiótico que não mata gram positivo. Não adianta você prescrever para uma pneumonia, que é o principal germe, é pneumococo, um antibiótico que não mata pneumococo. Primeiro item, o antibiótico tem que pegar o germe. Esse é o primeiro. O segundo, e tão importante quanto o primeiro, é que o antibiótico precisa chegar lá. Ele precisa ter penetração tecidual. O que é penetração tecidual? Tem antibiótico que não chega no tecido que se propõe. É você dar ceftriaxone para uma pancreatite infectada, já está mais que provado. O ceftriaxone não penetra no tecido pancreático. Se ele não penetra no tecido pancreático, dane-se que o germe que está lá é sensível. Não chega. É antibiótico puro para um abscesso que não está drenado. Não adianta dar antibiótico monoterapia sem usar uma terapia cirúrgica, uma drenagem, no abscesso não drenado, porque a gente sabe que lá dentro do abscesso não chega antibiótico. Então, primeiro item, tem que pegar o germe. Segundo, tem que ter penetração tecidual. Tem que ter antibiótico onde você quer que ele funcione. E o terceiro, talvez tão importante quanto, é que o antibiótico precisa estar disponível numa velocidade proporcional àquela gravidade que você está imaginando. Se você está imaginando uma sepse, você precisa fazer antibiótico na veia. Ele tem que estar disponível rápido. Se você está achando que é uma amigdalite, uma coisa não tão complicada, você pode fazer antibiótico na concentração oral adequada, né? Exato. Então, assim, esses são princípios básicos de uso que a gente precisa ter em mente quando a gente vai escolher antibiótico no pronto-socorro. Joia, e aí assim, a gente já está conversando sobre isso, né? Eu acho que a primeira abordagem que a gente gostaria de trazer para vocês é entender um pouquinho de alguns antibióticos mais comuns, né, Léo? Eu acho que a gente podia começar falando aí sobre o carro-chefe da emergência, um antibiótico disponível, barato, que tem um espectro bacana, que pega grandes infecções aí na emergência, que é o famosinho aí ceftriaxona, né, Léo? O que falar da ceftriaxona? Pelo sim, começa um Rocefin. Gente, ceftriaxona
é provavelmente o melhor antibiótico que você vai ter para o pronto-socorro, para a maioria das infecções, e provavelmente é o seu maior inimigo. É um antibiótico... Importante falar isso, né? Porque ele tem uma cobertura fantástica, ele pega gram-positivos de comunidade, como estáfilo de comunidade, estrépito de comunidade, como pneumococo. Ele pega gram-negativos de comunidade, como Escherichia coli, Proteus, Klebsiellas, não multiresistentes. Ele tem uma excelente biodisponibilidade, ele vai no pulmão, ele vai na urina, vai um pouco menos, mas vai na pele. Vai no abdômen. Vai no abdômen. Vai na cabeça. Vai na cabeça, um pouco menos, por isso que a gente aumenta a dose. Mas o ceftriaxone tem um grande problema. Justamente por ele ser esse grande coringa que a gente tem, ele é, já comprovado, o maior indutor de resistência antimicrobiano que a gente tem na prática médica do dia a dia, nos dias atuais. Você dá Rocefin para um paciente, dá ceftriaxone para um paciente, você provavelmente está condenando ele a ter uma flora selecionada, multiresistente, por 3, 4 meses. Então a gente precisa ser um pouco menos preguiçoso e um pouco mais esperto para usar o ceftriaxone naqueles que realmente precisam e não passar para todo mundo. Quando passar, como é que a gente faz? Pode ser feito IM, pode ser feito EV. Geralmente EV a gente vai fazer uma dose de 2 gramas por dia. Dose de ataque pode ser feita inicialmente rápido. Você corre ali em 10, 15 minutos, uma dose de 2 gramas, você já garante a dose do dia. E a seguir você pode manter, por exemplo, 1 grama a cada 12 horas. Tá? Por que eu gosto de fazer 1 grama a cada 12 horas e não 2 gramas de 24 em 24 horas? Porque para beta-lactâmicos, e o ceftriaxone, sendo uma cefalosporina de 3ª geração, é um beta-lactâmico, para beta-lactâmicos, quanto mais estável e acima do MIC, mais tempo passar a concentração do antibiótico acima da concentração inibitória mínima do MIC, e quanto maior esse tempo for, melhor. Então eu prefiro fazer 1 grama 2 vezes ao dia do que fazer 2 gramas de 24 em 24 horas, embora seja bastante aceitável fazer 2 gramas uma vez ao dia só, principalmente quando você tem uma escassez de recursos humanos para aplicar o remédio de 12 em 12. Então, se você está numa UPA que tem muito pouco enfermeiro, muito sobrecarregada, tudo bem, faz uma vez ao dia porque você poupa o trabalho da enfermagem. Mas se você tiver condição de fazer 2 vezes ao dia, eu acho que é melhor. Em suma, Rocefin, ceftriaxone, grande aliado, funciona bem em muitas situações, mas também é um grande inimigo, porque vai dar resistência antimicrobiana, você vai selecionar a flora e isso pode trazer complicações sérias depois. É isso, assim, tomem cuidado com ceftriaxona, né? Principalmente no PS. A gente estava até conversando sobre isso, né, Léo? Essa prescrição aí irracional muitas vezes tem gerado problemas aí intra-hospitalar. E do mais, assim, Léo, uma outra classe que ganhou força aí até pós-pandemia, né? Foram os macrolídeos, né? O que falar dos macrolídeos aí pra galera? Olha, dos macrolídeos a gente tem a antiga eritromicina, que hoje em dia não vejo mais ser usada como antibiótico, da primeiríssima geração de macrolídeos. A eritromicina é bem legal para gastroparesia, né? Mas a gente não usa também. É difícil até de achar eritromicina. E a gente tem os clássicos, né? Aquela também, talvez a outra campeã de prescrição no pronto-socorro, que é a azitromicina. No Covid até profilática, né? A azitroprofilática. E a claritromicina. Talvez a azitro e a claritro sejam os macrolídeos mais prescritos hoje em dia, mais azitro do que claritro. São antibióticos que dá para fazer via oral, legal, dá para fazer venoso, também é legal. Cobrem gram-positivos, cobrem muito bem, isso é bem legal. Os chamados germes atípicos respiratórios, como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae.
Mas tem uma diferença ali entre a azitro e a claritro que precisa ficar bem clara para todo mundo. A azitromicina tem um nível sérico muito baixo no sangue e tem um bom depósito tecidual, ou seja, ela se deposita no tecido bem. A claritromicina, ela é mais cara, dá um pouco mais de irritação gástrica, mas tem um nível sérico muito melhor. O nível no sangue melhor também vai no tecido bem. Por que eu estou deixando isso claro? Se você está usando a azitromicina para uma infecção respiratória não complicada, tudo bem, você não precisa tanto nível no sangue, você pode se dar o luxo de ter nível só na garganta, ou ter um nível só no pulmão, tá tudo bem, o antibiótico vai penetrar ali. Mas se você está lidando com uma pneumonia mais grave, está lidando com um paciente que está séptico, eu gosto de dar preferência para claritromicina, porque a claritro ela tem um nível sérico bem melhor, uma disponibilidade sérica melhor, e tendo uma disponibilidade sérica melhor, a gente vai conseguir ser mais bactericida, vai conseguir controlar melhor essa sepse. Tá? Efeitos colaterais são tranquilos, muita intolerância gástrica. E dose e administração também tranquilos, né? Azitro, então, facinho. Sim. Azitro 500mg a 750mg uma vez ao dia. Serve até para infecção para DST, né? Às vezes a gente faz 1 grama de ácido para algumas DSTs. A claritromicina, geralmente a gente vai usar também 500 a 700mg, 750mg, só que 2 vezes ao dia. Claritro, bem mais caro, mas é uma droga um pouco melhor, na minha concepção. E as quinolonas, Léo? Hoje tá meio entrevista, né? Tô só aprendendo, gente. Hoje é meu dia aqui só de escutar o chefe. Sobre as quinolonas, Léo, assim... Eu senti um pouco que a gente deu uma segurada na prescrição das quinolonas. Caiu muito. Os infectos pediram um pouco isso, né? E por quê? Por que esse problema com as quinolonas agora? Nossa, eu prescrevi muita quinolona quando recém-formado, quando jovem. A gente usava muito cipro, norfloxacin, gatifloxacin, moxifloxacin, levofloxacin. Prescrevi muita quinolona. De alguns anos para cá, elas vêm caindo em desuso por conta de problemas de tecido conjuntivo, né, de lesões de tendão, lesões de aorta, e também são drogas parecidas com ali, talvez com ceftriaxone, que induzem muita resistência antimicrobiana. Pega bem barriga, algumas chegam bem no pulmão, as chamadas quinolonas respiratórias. Trato urinário. Pega bem trato urinário, as respiratórias pegam gram positivo, pegam gram negativo, vai bem no abdômen, no trato urinário, mas elas têm caído em desuso. Hoje viraram uma droga meio que de segunda linha. O que os infectos falam também, Léo, essa questão de que são as nossas armas ainda, a nossa carta na manga via oral para pegar pseudomonas, né? Então, isso é um grande problema. Se a gente usar para tudo, daqui a pouco a gente não vai ter mais esse tipo de antibiótico, né? Sim, sim. Então, assim, eu hoje não prescrevo quinolona como primeira linha para quase nada. Talvez eu ainda considerasse como usar uma boa escolha assim, de usar de cara, mulher jovem com cistite, sem maiores fatores de risco. Vai tomar norfloxacin ali 3 dias, 5 no máximo. Sim. Uma cistite não complicada numa adulta jovem. Beleza. Eu acho que 3, 5 dias de norfloxacin não é isso que vai fazer ela romper o tendão de Aquiles ou ter uma dissecção de aorta se não tiver maiores fatores de risco. Mas fora isso, eu tenho guardado o cipro, o levo, o norflox para medicações que a gente usa quando outras medicações não estão disponíveis, quando tem um TSA guiando para aquilo. O pessoal da Infecto gosta de guardar para osteomielite, que dá para fazer via oral, e o paciente às vezes vai tomar meses a fio ali para tratar aquilo ali. A levofloxacina e a azitromicina, infelizmente, elas foram
eu acho que a palavra é essa, prostituídas pela indústria farmacêutica, que empurra isso para a gente, goela abaixo, goela abaixo, goela abaixo. E muito disso acabou perdendo efeito, porque foi selecionando bactéria. Hoje a azitromicina não é mais aquela droga tão boa quanto era, nem a levofloxacina é mais aquela droga tão boa quanto era. E aí vem um grupo famoso aqui pra gente falar também, que eu acho que abarca um número maior de medicações, que são as penicilinas, né, Léo? Essas são... O antibiótico começou com penicilina, né? Lá no Alexander Fleming. As originais. As originais. Penicilina é uma beleza, assim. Qual que é o grande problema da penicilina? Quando o paciente tem alergia à penicilina. E isso não é tão incomum assim. Você precisa perguntar se o paciente tem alergia antes de prescrever alguma penicilina. É obrigatório. Mas, cara, a penicilina é um grupo de também beta-lactâmicos, que contém o anel beta-lactâmico muito amplo, muito legal, desde clássico penicilina bezatina, clássica bezetacil, passando por amoxicilina pura, com amoxicilina associada a clavulanato. Elas são drogas que dá para usar em gestante, dá para usar para trato respiratório, dá para usar para infecção renal. Muita gente às vezes fica perdido, assim, o paciente não pode tomar cipro por qualquer motivo, não tem acesso a Norflox. O que eu uso para tratar uma ITU não complicada? Você pode usar uma penicilina que vai funcionar bem, tá? Funciona bem em barriga. São drogas muito polivalentes e fácil acesso, né? Tem no SUS, dá para pegar no postinho. Eu gosto bastante de penicilina. Por exemplo, para infecções respiratórias, eu uso muito amoxicilina. Pura mesmo, na pediatria, né? Nossa, os pediatras pira. Amam. E é isso, assim, acho que é um grupo que a gente prescreve bastante, acho que a gente citou alguns aqui. E aí a gente deixou até, porque eu acho que isso ajuda, né? Principalmente os recém-formados aí, quem que acompanha a gente, algumas medicações que a gente vem citando. E aí uma delas aqui é a sulfa, né? Tão famosa sulfa. Bactrim, né? O nome comercial Bactrim, mais comum, mais famoso. Obviamente, essa já não é mais patenteado. Cara, sulfamethoxazol trimetropin é uma medicação que já foi... É um inibidor do folato, dá para fazer via oral. A apresentação venosa sumiu do mercado. A gente usava muito para pacientes com HIV complicados. Mas dá para fazer via oral. Dá para fazer em criança também. É uma boa opção. Tá? Tem comprimido, tem solução. Vai bem para infecções urinárias, vai muito bem para infecções urinárias. E que em determinado momento ela tinha praticamente desaparecido a prescrição dela, porque usava-se o Bactrim, a sulfa para tudo e não pegava mais nada, tinha muita resistência na população. E não deixa de ser engraçado, darwiniano, a gente faz saber que depois de uma década e meia aí prescrevendo muito pouco Bactrim, hoje em dia ele vem melhorando. Aquela seleção natural. A seleção natural, ao contrário, as bactérias sensíveis vem voltando a aparecer e vem voltando a ser uma boa opção. Eu gosto muito também, tá? É uma medicação de fácil uso, poucos efeitos colaterais. Também temos que ficar espertos, tal qual as penicilinas, com a alergia. A alergia à sulfa também é bastante comum e a gente não pode prescrever sem perguntar isso para eles. Eu, Léo, tem umas classes aí que a gente... O tiro de canhão, assim, né? Quando a gente vem um pouquinho mais para cima, escalonando esses antibióticos aí mais comuns, né? E tem aqueles que a gente dá uma selecionada. Separei aqui para a gente falar de alguns deles, tá? Cefepime, Tazocin, Mero... E Vanco. Quando a gente quer... A gente, no Brasil, tem muito mais problema com gram-negativos multiresistentes do que com gram-positivos multiresistentes, ao passo que nos Estados Unidos talvez seja o contrário. Eles tenham mais problemas para gram-positivos do que para gram-negativos. Quando você começa a pensar em gram-negativos multiresistentes, então,
Escherichia coli, produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, quando você começa a pensar em pseudomonas, quando você começa a pensar em Klebsiella, produtoras da ESBL, beta-lactamase de espectro estendido, a gente precisa começar a pensar em coisas maiores. Então a gente pode pensar numa cefalosporina de 4ª geração, que é o cefepime. A gente pode pensar numa piperacilina, que é uma penicilina mais avançada, mais moderna, associada ao tazobactam, o famoso pipetazo, tazocin, ou até mesmo nos carbapenêmicos. De cefepime para tazocin, o espectro é muito parecido. O tazocin cobre gram-negativo, coisa que o cefepime... Gram-negativo não, cobre anaeróbio, coisa que o cefepime não cobre. Mas em termos de gram-negativo, os dois vão bem. Os dois pegam bem gram-positivo de comunidade e os dois pegam bem gram-negativos tanto de comunidade quanto hospitalares. O cefepime é uma droga que pode dar um pouco de encefalopatia. O tazocin, por ser uma penicilina, tem um pouco mais de alergia. Usar com sapiência, usar com sabedoria, porque germe multiresistente é sempre uma complicação. E em termos de linha final para o pronto-socorro, não existe uma linha final, né? Sempre tem... Diga-me um antibiótico, eu vou te dizer um germe resistente a ela. Cada vez mais, né? Mas numa abordagem geral, assim, num pano rápido, em termos de linha final no pronto-socorro, a gente vai ter os carbapenêmicos, principal representante, o meropenem, para quando você está pensando em gram-negativos de muito forte resistência. Se a gente estiver pensando em gram-positivos de forte resistência, a gente vai pensar em vancomicina como droga padrão ouro da classe ali, dessa cobertura para gram-positivos. E para finalizar, Léo, que sobraram, mas não menos importante, Clinda e Metro. Vamos falar um pouquinho delas? Clinda, Metro, e não podemos esquecer das cefalosporinas de primeira, tá? Deixa eu falar rapidinho, porque eu acho que é importante a gente falar. Infecção de pele, erisipela, celulite, cefalosporina de primeira geração, cefalexina, cefalotina, eventualmente até de segunda, cefazolina. Cara, vão muito bem. Você pode prescrever sem medo, que funciona, que é uma beleza. Cefalosporina de primeira geração para infecções de pele. Clinda e Metro, os campeões ali dos anaeróbios. Não é tão comum a gente precisar cobrir anaeróbio no dia a dia, num primeiro momento de pronto-socorro. Mas Clinda cobre anaeróbio, dá muita diarreia. Clinda dá diarreia. Clinda dá uma certa intolerância gástrica, mas tem a vantagem de, além de cobrir o anaeróbio, pegar um pouco de gram-positivo de comunidade. Então, Clinda vai pegar um pouco de estrépito, vai pegar um pouco de estáfilos mais bom para pele e partes moles também. É bom para pele e partes moles também. Metronidazol. Cirurgião adora. Oi? Os cirurgiões adoram. Tem uma brincadeira sobre cobertura de gram anaeróbio que é do umbigo para cima faz Clinda e do umbigo para baixo faz Metro. Mas, enfim, metronidazol cobre muito bem anaeróbio, os cirurgiões adoram, dá para fazer via oral, dá para fazer venoso. Gosto metálico na boca é uma questão muito falada. Interage com um monte de remédios. Se a gente for falar de interação medicamentosa, a gente não acaba nunca. Mas é uma medicação de fácil uso e que tem a vantagem, o Metro, e a Clinda também, de exercer uma muito pouco pressão sobre a flora antimicrobiana. Você vai ter... Falávamos no começo do episódio que Rocefin, que o ceftriaxone faz muita pressão sobre a flora, Clinda e Metro fazem pouca. Então a gente fica mais tranquilo para usar. A gente vai escolher basicamente quando a gente quiser cobrir anaeróbio. Ah, pode fazer Metro para pulmão? Pode. Geralmente a gente faz Clinda, mas pode fazer Metro. Ah, pode fazer Metro, pode fazer Clinda para barriga? Pode. Geralmente a gente faz Metro, mas pode fazer Clinda, não tem problema nenhum.
E a gente precisa ajustar esses antibióticos, Léo? A gente ajusta a dose no primeiro momento, né? Tem essa coisa da função renal, do clearance. Não, em pronto-socorro, via de regra, a gente não faz ajuste de antibiótico nas primeiras 24 horas. Se o paciente está infectado, a sua meta nas primeiras 24 horas é dar a dose plena do antibiótico. Vanco, metro, cefalosporina, amicacina, que a gente não falou, meropenem, tazocina, não importa. Primeiro dia de prescrição, dose plena. Do segundo dia em diante, a gente vai fazer ajuste de antibiótico, ajuste de dose ou até mesmo ajuste de classe de medicação, mas eu acho que isso já é tema para outro podcast. É isso, eu acho que a gente abarcou bem, né, Léo? Falamos muito aqui, é um tema bem extenso, mas acho que o foco realmente é esse. A gente pensa no diagnóstico da doença, a gente pensa no sítio da infecção, a gente pensa nos principais agentes e, principalmente, a gente pensa no paciente, né, e nos fatores de risco que ele carrega para a gente ser um pouquinho mais certeiro aí na escolha do antibiótico, né? Perfeito. Acho que é isso, gente. Para mais dúvidas, eu acho que esse tema deve surgir bastante dúvidas. Só seguir lá, @Emergência Raiz. @doutora Luísa Brown, nossa brilhante colega e co-host aqui do nosso podcast. Mandem suas dúvidas, mandem suas sugestões. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.